O que será que significam 45 anos de pediatria? Dr. Mauro Fisberg conta para você. Uma beleza. Dr. Fisberg, o que de mais importante você tira desses seus 45 anos de prática na pediatria? Isabel, a primeira coisa, é um prazer muito grande voltar a gravar com vocês no portal da Paulista, e é uma honra muito grande poder participar desse grupo tão seleto de médicos e de especialistas que realmente fazem uma grande diferença na disseminação de conteúdos com evidência científica há tantos anos que você promove. Muito obrigada. Então é uma honra poder voltar a trabalhar com vocês. Fico muito feliz. Segundo, quando você fala assim, de 45 anos de pediatria, são na verdade 47, eu fico pensando que eu sou velho. Na verdade é só isso. Mas o que talvez signifique realmente é que a gente tem uma palavra chamada experiência. E quanto mais anos se passam, mais a gente vê que na medicina a experiência não é apenas uma questão de desatualização, mas é uma questão de feeling, de você conhecer, de você sentir, de você ter calma, de você ter paciência para ouvir, de você entender uma situação que não é apenas baseada numa queixa, e você conhecer a criança e a família de uma forma integral. Diferente de algumas formas que o pessoal está integrando, colocando integrativo, etc., é besteira, porque a pediatria sempre foi integral. Nós devemos ver a criança dentro do seu microambiente, do seu macroambiente e dentro de todas as condições que vão sendo importantes para o desenvolvimento da vida. Vou te dar um exemplo. Você consegue imaginar uma criança de 5 anos sem imaginar o ambiente escolar dela? Não. Ela está praticamente quase que 2/3 do tempo ativo dela dentro da escola. Então, eu preciso entender o que é a escola, como que a escola recebe, como que a escola alimenta, como que a escola estimula, como a escola descansa e como que a criança reage a tudo isso, e como os pais reagem a essas demandas. Então, eu preciso conhecer o clube que a criança frequenta, eu preciso conhecer quem são os avós, quem é a empregada, quem é a babá, quem é o cuidador terceirizador. Então, tudo isso faz parte de uma experiência que você vai criando ao longo dos anos. E você pensa assim, puxa vida, a queixa é importante, mas e o que está por trás das queixas secundárias? Pois é. Porque o que está por trás das queixas pode virar doença. Você acredita na psicossomática? Sem dúvida. Na verdade, eu não sei se é psicossomática ou qualquer outro nome que a gente queira. Mas, obviamente, de todas as relações em que a criança está imiscuída, então, o ambiente dos pais, o ambiente dos cuidadores, o ambiente escolar, o ambiente dos locais, os sítios onde ela faz alguma outra atividade, e toda a condição macro, como social, econômico, renda, as condições de acesso à informação, tudo isso leva a maior ou menor chance de eu ter doença. Um exemplo básico que nós temos, o fato de eu tomar ou não tomar vacina. É uma coisa ambiental, é uma coisa de decisão familiar e que vai permitir que a criança tenha ou não doenças, e além do que ela vai permitir que ela dissemine situações de risco para outras populações. O pai pode até decidir que não quer fazer, mas ele também tem que lembrar que ele é responsável por alguma coisa maior. Não é só a criança dele, ele está responsável também por outras crianças que vão ser doentes, porque ele optou por fazer uma decisão necessariamente adequada. Então, sim, por exemplo, uma família mais depressiva leva a crianças com maiores problemas de comportamento. Uma criança que vive numa família terceirizadora, a gente chama não responsável, a família não sabe absolutamente nada sobre a criança, ela tem muito menos limites, ela tem muito menos controles. Com isso, ela tem maior chance
de ter processos infecciosos, ela tem maior chance de ter problemas respiratórios e ela tem maior chance de ter problemas comportamentais. Então, sim, obviamente que toda a função que existe sobre o ambiente da criança pode levar a uma situação de risco. O pediatra pode interferir? O pediatra deve interferir. O pediatra é um educador. Além de um cuidador da situação primária, ele é um cara que vai prevenir, vai educar e ele vai modificar, quando possível, uma situação de risco. Nem tudo é modificável, nem tudo depende do profissional de saúde, mas com certeza muito cabe a ele. Por isso, Um exemplo básico, falei da vacina. Então, assim, quando eu indico a vacina para uma criança, eu estou dando chances que ela se previna, que ela não tenha doenças e que o ambiente se beneficie também, de tal forma que outras crianças recebam uma proteção secundária pelo fato dela ter sido vacinada em massa. Então, vamos lembrar o exemplo básico da vacina da poliomielite oral, que quanto mais vacinas forem feitas, maior ambientação de vírus nós temos, maior proteção nós temos, trocando vírus selvagens por vírus benéficos. E são exemplos simples. Quando eu interfiro na alimentação, eu estou prevenindo desde a desnutrição até o extremo oposto, que é o excesso de peso. Então, o pediatra está interferindo. Quando eu estou mudando, por exemplo, uma conduta na escola, quando eu digo qual é a escola mais adequada, quando eu digo qual é um horário mais adequado para a criança dormir, eu estou interferindo de uma forma talvez pequena, mas com certeza eu estou interferindo de uma forma a impedir doenças. e as telas? O que você me diria sobre as telas, o excesso de celular, a proibição do celular nas escolas? Esse é um tema para a gente conversar horas. É. Telas é Eu vou fazer um vídeo só de telas. Por exemplo, só para lembrar, a tela é uma coisa inexorável. Nós todos vivemos de tela. Se não tivesse a tela, nós não estamos aqui. Você está me filmando com uma tela e a tela vai ser transformada numa nova tela, vai sair um portal. Então, isso aqui é obrigatoriamente mandatório. A criança hoje recebe informações eletrônicas por meio de celular, muito jovem. Se tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu poderia pensar, eu estou dando estimulação, estou dando educação, estou dando conhecimentos, estou dando conhecimentos de idiomas, tudo isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter limites. A gente, há muitos anos atrás, determinava qual o tempo de limite para ver televisão. A gente estabelecia horários para ver televisão, nós dizíamos que o horário noturno não deveria ser para criança, nós colocávamos anúncio para dizer que horas que a criança podia dormir. E hoje a gente tem que regulamentar o celular. A gente sabe que a utilização maciça de celular altera a visão, altera algumas condições de descanso, predispõe a algumas situações de risco de estimulação, por exemplo, mais tarde, alterações de estimulação visual, estimulação cognitiva. Então, são coisas ruins, mas também eu não posso dizer que eu não tenho obrigação de ter hoje a tela. A criança faz lição no computador, a criança faz lição no tablet, ela pode fazer até no celular. Em algumas regiões do país, por exemplo, se eu não tivesse o celular, eu não tinha educação. Durante o período da Covid, nós usamos sistematicamente as telas para fornecer educação. E isso funcionou bem. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins. Você fala da proibição, toda vez que a gente pensa em proibição é uma coisa complexa, porque você está estabelecendo um limite muito fechado. É difícil, né? Por exemplo, o telefone pode ficar na mochila, não pode ficar na mochila. A criança pode levar o celular para a escola. Pode. Você vai falar assim, na minha infância não tinha celular e a gente vivia muito bem. É verdade, mas os tempos mudaram. Então, hoje os pais têm medo, os pais querem saber o tempo todo onde a criança está, o que ela está fazendo. Agora, realmente, não sei, será que no período escolar realmente é um horário para ver o telefone? Não é, não é adequado. Mas também tem outras proibições, quer dizer, na hora da escola também eu não posso fazer bagunça. E isso também é um controle que sempre existiu. Então, são coisas que acho que a gente vai ter que se adaptar
não está resolvido ainda. É verdade, ainda vai rolar muita Vai rolar discussão, muita experiência, muita coisa vai rolar. muita análise. Vou te dar um exemplo diferente, por exemplo, que é a proibição de alguns alimentos na merenda escolar. Eu não sei se você se recorda, por exemplo, algumas cidades brasileiras, há muitos anos atrás, proibiram determinados produtos na cantina escolar. Qual foi o resultado? Foi a utilização maciça do mercado negro dentro da escola. E a gente sabe que existia, na verdade, uma condição muito clara de levar produtos para dentro da escola, através de janelas no fundo da escola, através de portadores, de coisas que fugiam desse controle maior. Melhorou do ponto de vista educacional? Não. É preciso educar as crianças, não adianta só proibir, é preciso dizer o que fazer. Explicar por quê, né? Óbvio, tem sentido. É isso. O celular é igualzinho. Se eu não explicar para a criança por que não é o horário adequado dela utilizar, e que não é o horário de usar rede social no meio da aula, e que não é para filmar a professora, e que não é para fazer isso. Não é. Muito obrigada, Dr. Mauro. Obrigado, Isabel. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart.